Hoje eu vou te passar dicas muito poderosas que deixa qualquer mulher pirada e caída aos seus pés, porque irá ativar vários gatilhos nela, entre eles o gatilho da curiosidade. Presta bastante atenção porque aqui nesse vídeo irei te passar 6 atitudes que vão fazer as mulheres lhe olharem com olhos totalmente diferentes a partir de agora. E para quem ficar até o final, irei mostrar o que todas essas atitudes têm em comum, para que você possa criar as suas próprias situações com a mulher. Também irei estar mostrando situações prontas onde você poderá estar encaixando essas atitudes que irei falar aqui, mas para isso você tem que prestar bastante atenção no porquê de cada uma, pois não adianta você ter todas as ferramentas e não saber usar. A atitude de número 1. Seja engraçado da forma correta. Você deve estar pensando, como é a forma correta? Pois, eu irei te explicar aqui o que é realmente a forma correta, para você não passar do ponto com ela, e acabar causando a impressão contrária que você deseja. Não estou falando para ficar contando piada o tempo todo e levar tudo na brincadeira. Você vai fazê-la descontrair e dar risada, levando no bom humor as suas conversas. Uma ótima maneira de tornar as conversas engraçadas é tirar onda com a mulher de alguma forma. Pode acreditar em mim, você fazendo isso vai causar algo mais positivo do que negativo na mente dela e eu posso te provar agora. Digamos que tem uma situação onde a mulher poste uma foto dela em alguma rede social, e aí a maioria dos caras vão estar ali falando as mesmas frases de sempre que é linda, maravilhosa, gata, e esses elogios de sempre que toda mulher recebe. Mas você que é diferente vai comentar a seguinte coisa: quero ver você postar uma foto sem filtro. Ela vai inicialmente ficar em choque pelo comentário, porque jamais ia esperar alguém falando isso. E depois mesmo que ela falar alguma coisa você vai complementar falando a seguinte coisa: o filtro cobre a sua beleza. Acredite, você vai causar um nó na mente dela, porque ela coloca o filtro para poder deixar a foto ainda melhor, tanto que todo mundo sempre posta uma foto com filtro, e quando você comentar isso, vai parecer que está chamando-a de feia, e é bem capaz dela lhe dar uma patada, mas ao fazer o segundo comentário você vai desmontar ela e chegar com um elogio que ninguém pensou. E pensa aqui comigo. Você acha que ela vai dar mais atenção a você que chegou descontraindo e fazendo uma graça, ou a maioria dos homens que vão fazer o mesmo elogio? Claro que é a você. Então busque sempre fazer o inesperado e agir com descontração, tire onda com ela, faça brincadeiras leves sobre o jeito dela dirigir, sobre o cabelo bagunçado dela, mas nunca algo que ofenda de verdade, sempre leve na descontração, para que ela perceba que é só uma brincadeira. O homem que faz uma mulher dar risada, ele já tem vantagem grande da maioria dos homens. Uma mulher adora um homem engraçado. Atitude de número 2. Conte histórias interessantes. Nós seres humanos desde sempre adoramos ouvir histórias. Tanto que as pessoas assistem filmes, seriados, e tudo isso para ver histórias interessantes. Então você irá se tornar interessante aos olhos de uma mulher contando histórias legais, e que tragam bastante curiosidade a ela, para que ela queira saber cada vez mais. Você tem uma vida inteira e várias histórias interessantes que elas gostariam de ouvir, e irei te dar exemplos aqui. Você pode falar sobre situações de superação que você já passou, seja no trabalho, em um hobby ou qualquer outra coisa. Isso, além de causar uma boa curiosidade nela enquanto você está contando, ainda vai fazê-la te admirar cada vez mais, e o melhor de tudo, vai quebrar muito gelo entre vocês e fazer se aproximarem. Mesmo que vocês não forem tão próximos, uma história contada da sua vida já causa aquela aproximação, porque ela irá se sentir aberta para também contar coisas da vida dela, coisas que ela não contaria a qualquer um, mas com você ela já vai ter esse senso de intimidade. E aprenda uma coisa: as mulheres adoram ser ouvidas e compreendidas por outros homens. Sempre esteja atento a tudo que ela lhe falar, e não deixe ela achar que o papo está forçado. Se você quer manter mais ainda atração com essa mulher, você irá contar para ela a história onde você estava com outra mulher, mas nunca falando isso diretamente, porque senão vai parecer que você quer ficar falando de outras mulheres que ficou, e mulher odeia essa atitude. Você irá falar histórias onde teve situações que tinha você e outra pessoa, fazendo ela entender que você estava acompanhado, mas sem falar isso. Você pode falar sobre uma viagem muito boa que teve e mostrar fotos dos locais que visitou, e dessa forma você vai fazê-la sentir a vontade de estar ali contigo, ao invés que você estivesse com outra pessoa. As mulheres têm um grande senso de competitividade. Se ela souber que você teve momentos e histórias legais com alguma mulher, ela vai querer histórias melhores ainda com ela, mas como eu falei, nunca fale diretamente que você estava com alguém, principalmente se for uma antiga namorada, porque mulheres não gostam de homens que fiquem falando da ex.
Atitude de número 3. Despreze ela do jeito certo. É necessário você desprezar ela da maneira correta, e eu vou passar agora exatamente como você irá fazer isso. Deixando bem evidente que estou falando de maneira correta, para você não pensar que é agir com falta de respeito ou grosseria, não tem nada a ver com isso, pois se você agir assim irá demonstrar imaturidade e apenas afastá-la cada vez mais. A estratégia correta é mexer com o ego dessa mulher, e observe que essa palavra ego para a mulher é muito impactante. As mulheres estão habituadas a ter homens constantemente aos seus pés, implorando por atenção. Acredite, sempre todas as mulheres têm vários homens ali atrás dela implorando por atenção, e ela já está acostumada a isso, e dessa forma ela acaba se sentindo como um prêmio e se habitua a esse tipo de atitude vinda dos homens. No entanto, ao assistir esse vídeo, você irá agir de forma completamente diferente, deixará de perseguir ela e, em vez disso, irá inverter o jogo e fazer com que ela corra atrás de você. Mas você deve estar pensando, de que maneira eu vou fazer isso? Simplesmente você irá enviar mensagens para ela, fazendo com que ela fique curiosa para conversar mais com você, como por exemplo, deixando coisas para ela descobrir no próximo dia, pois as mulheres são muito curiosas, e pode acreditar que a mensagem de bom dia ou boa tarde desta vez virá dela. E quando você receber esse tipo de mensagem, não responda automaticamente, mesmo se você estiver online, deixe ela esperando um pouco, pois irá mostrar que você tem outras ocupações na sua vida, e além de tudo ela pode até pensar que você tem outras pessoas que está conversando também, mas ela nunca irá saber a real verdade, e como já te falei, as mulheres elas são muito competidoras, então jamais ela vai querer ficar para trás, ainda mais que ela não está acostumada a isso. Quando ela sentir que para se aproximar cada vez mais de você ela terá que batalhar um pouco, isso irá criar na mente dela uma vontade maior, pois pode acreditar, e elas mesmo podem falar que não, mas as mulheres sempre vão preferir o mais difícil e isso não é algo só delas, e sim do próprio ser humano. Atitude número 4. Dê em cima dela. Ao se aproximar de uma mulher, não haja como se você está querendo só a amizade dela, para depois acabar dando em cima. A maioria dos homens quando se encantam por uma mulher, acaba adquirindo um medo, uma vergonha, coisa que eles até não teriam se fosse outra que ele não está tão interessado. Mas isso só faz ela achar você como um homem fraco e que pode acabar fazendo até ela perder uma atração que ela tenha. Mas entenda que eu não estou falando para você agir como um tarado ou um cara psicopata, não é nada disso. Eu falo para você demonstrar um interesse para ela, fazer ela entender que você tem sim segundas intenções com ela, porque isso vai mexer com a mente dela e até fazer ela se interessar por você, pois vai ver que você é um cara de atitude, e passará uma sensação de autoconfiança. O homem que tem vontade de ficar com uma mulher e não dá em cima dela, passa uma sensação de escassez, como que para ele só existe aquela mulher no mundo, e dessa maneira ela pode acabar até lhe enrolando, porque quando a mulher perceber que ela está por cima, ela vai acabar se achando e você alimentando o ego dela. Então quando estiver conversando com uma mulher, não fica com esses papinhos de amigo não. Sempre demonstre para ela que você tem outros tipos de interesse. Você pode usar essa atitude número 1 que falei aqui, e agir com brincadeiras com segundas intenções, fazendo ao mesmo tempo ela rir e também saber que ali tem um fundo de verdade. Quando você fala as coisas com atitudes engraçadas fazendo ela rir, suas chances aumentam muito mais, até se naquele momento ela não estiver disponível, não vai ficar aquele clima como se ela estiver lhe dado um fora, porque tudo quando se age com descontração, fica mais leve. Atitude de número 5. Mostre interesse pela vida dela. Da mesma maneira que você irá contar histórias como falei aqui, ela também irá gostar de falar de si mesmo, e quando isso acontecer, pergunte sobre as coisas e peça para ela falar um pouco mais sobre determinado assunto. As mulheres adoram homens que ouvem elas e trocam experiências. Elas estão acostumadas com muitos homens vazios que só falam de si mesmo, e elas odeiam isso. Sempre que conversar com uma mulher que estiver interessado, guarde certas situações que ela falar, para que você possa perguntar outro dia sobre isso, porque ela vai ver que realmente você presta atenção ao que ela te fala, e vai ficar com vontade de conversar com você cada vez mais. O ser humano em geral adora ser ouvido, pode anotar isso aí. E para você que chegou aqui até o final desse vídeo, se você ainda não percebeu, agora eu vou te passar o que todas essas atitudes aí têm em comum para que você possa levar para a sua vida e agir cada vez melhor com as mulheres. Perceba que em todas as situações o homem acabou se destacando e mostrando ser diferente de outros homens em que as mulheres estão acostumadas, mas para isso você tem que ser autoconfiante, e não ter medo do que a mulher irá falar com você,
pois você irá independente contornar toda a situação. Nunca haja com uma mulher como se ela fosse a última mulher desse mundo, senão ela irá acabar pisando em você, ou dando atenção a outros caras que agem diferente. E essa é a sexta atitude que você irá ter, pois é a junção de todas que passei acima.